continuar falando sobre saúde mental. Estamos abordando sobre o luto. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre as fases do luto, ou os estágios do luto, como também é conhecido. Lembrando a vocês que não necessariamente a pessoa tem que passar por todas essas fases, mas pelo menos uma ou duas dessas fases a pessoa que está vivendo o processo do luto vai experimentar. A primeira fase é a negação. A negação é a mais dolorosa de todas elas. É quando a ficha cai, é quando você percebe que aquilo realmente aconteceu e você não quer acreditar. É também chamada de fase do isolamento, porque nesse período, quando a pessoa começa a viver o luto, ela pode não querer conversar com ninguém, ela pode não querer falar com ninguém, e porque é difícil a elaboração desse processo, é difícil lidar com a perda e é difícil acreditar no que aconteceu. A segunda fase é a raiva, quando a pessoa ela começa a questionar, né? Por que isso aconteceu comigo? Com tanta gente ruim nesse mundo, por que Deus tirou a vida da pessoa que eu amava? E a pessoa desenvolve então esse sentimento de raiva, de questionamento, buscando por entender o que aconteceu. A terceira fase é chamada de barganha, é quando a negociação da perda inicia. É quando, por exemplo, se você perdeu alguém por algum problema que foi assim muita falta de cuidado da pessoa com ela mesma na questão física, por exemplo, se a pessoa tinha uma diabetes, ela não se importava, ela comia muitas coisas doces e tomava refrigerantes. Então você começa a fazer a negociação com você mesma, prometendo que você não vai fazer isso, prometendo que você vai ter uma vida mais saudável. Então a fase da negociação é quando você começa a barganhar com você mesma. Quando você vai tentar aliviar a sua dor, fazendo essas barganhas. A outra fase é a depressão. A depressão acontece quando a pessoa ela toma consciência de que a perda realmente aconteceu, de que não vai ter retorno aquilo ali. E muitas pessoas, infelizmente, não conseguem sair dessa fase e elas entram naquele processo que nós já conversamos, que é o luto patológico, quando ela é acometida de um sentimento de melancolia muito forte, de desânimo, de tristeza, de apatia, de impotência diante daquela perda. E conforme nós já conversamos, a pessoa que está vivendo isso por um período muito prolongado, muito intenso, ela precisa buscar ajuda. A outra fase é a aceitação. A aceitação da perda é quando você realmente recebe aquela tranquilidade, aquela paz de saber que aquilo foi perdido, mas que você recebeu um consolo e que você vai poder continuar lidando com a sua vida. A fase que a revolta e que a negociação já passaram, né? E onde esse estágio de depressão é substituído pelo estágio da aceitação. Você começa a viver a sua vida e você consegue dar conta de viver sem a pessoa amada ou sem aquilo que você perdeu. E conforme eu disse para vocês, não necessariamente todas as pessoas passam por todas as fases. Algumas passam por uma ou por outra, mas certamente uma dessas fases, a pessoa que está no processo de luto, ela vai viver. Eu deixo aqui meu abraço, que o Senhor as abençoe. Tenha um dia abençoado. Um beijo grande.
Thank